Bom dia, estamos iniciando mais uma semana de aula, tá? Com essa videoaula aqui sobre arranjos, tá? Que está na nossa 7ª nota de aula de análise combinatória. Termos e conceitos. Qualquer reunião de elementos formando um todo é um agrupamento. Os alunos de sua classe constituem um agrupamento de pessoas. A palavra escrita é um agrupamento de letras. Uma molécula é um agrupamento de átomos. A representação escrita de um número é um agrupamento de algarismos, etc. Tá? Aqui está a imagem de um agrupamento de átomos da molécula de gás metano. A análise combinatória identifica dois tipos de agrupamento: os arranjos e as combinações apresentados a seguir. Tá? Arranjos são agrupamentos em que se consideram a ordem dos elementos. Qualquer mudança na ordem de elementos distintos altera o agrupamento. Por exemplo, ao representar números naturais de 3 algarismos distintos, escolhidos entre os algarismos 2, 4, 6, 7 e 8, estaremos arranjando entre 5 algarismos 3 a 3. Esses números são chamados de arranjos de algarismos porque, mudando a ordem dos algarismos em um desses números, obtemos outro número. Tá? Então 246 é diferente de 426, são números diferentes. Já as combinações são agrupamentos em que não se considera a ordem dos elementos. Mudanças na ordem dos elementos não alteram o agrupamento. Por exemplo, o aluno Carlos, Pedro, Luiz e Carol candidataram-se a representantes de sua classe, e cada colega votou em 3 deles para eleger uma comissão em que qualquer um dos eleitos teria a mesma função. Se um aluno votou em Carlos, Luiz e Carol, e outro votou em Carol, Carlos e Luísa, ambos votaram na mesma comissão, pois a ordem dos elementos não altera a comissão escolhida. Por isso, dizemos que as possíveis comissões que podem ser eleitas são as combinações dos 4 candidatos escolhidos 3 a 3. Tá? Então, Carlos, Luiz e Carol, Carlos e Luísa fazem parte da mesma comissão, são comissões iguais. Qualquer um desses dois tipos de agrupamento, arranjos ou combinação, é chamado de agrupamento simples, quando não são permitidas repetições de elementos, ou de agrupamento completo, quando são permitidas repetição de elementos. Os exemplos acima são agrupamentos simples. Aqui já vem um exercício proposto, né? Classifique os agrupamentos sugeridos a seguir como arranjo ou combinação, né? Escolher 6 dos 60 números para uma aposta da Mega Sena, né? Para você escolher 6, como é que é? É simples ou não? Letra B. As possíveis classificações dos 4 primeiros colocados no campeonato de futebol brasileiro, né? As possíveis classificações: misturar 2 das 3 cores primárias de tinta, vermelho, azul e amarelo, para obter uma nova cor. Formar um número de telefone com 8 algarismos diferentes, né? Ou seja, distintos. Eleger uma comissão de 2 alunos, em que o primeiro será o porta-voz da classe e o segundo será o secretário. Escolher 3 vértices de um cubo para formar triângulos. Tá? Formar palavras de 3 letras com ou sem sentido com as vogais A, E, I ou U. Então, esse primeiro aqui é a combinação, né? Escolher 6 dos 60 números para uma aposta da Mega Sena, porque se você escolher um número 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 5, 6, 1, 2, 3, 4, vai ser a mesma coisa, né? As possíveis classificações dos 4 primeiros colocados do campeonato de futebol já é o que? Tem até a resposta aqui embaixo, né? Um arranjo, porque se você colocar Flamengo, Vasco, Fluminense e colocar Vasco, Fluminense e Flamengo, tá? São classificações diferentes, tá? Misturar 2 das 3 cores primárias de tinta, vermelho, azul e amarelo, para obter uma nova cor. É uma combinação, tá? Porque se você misturar vermelho com azul ou azul com vermelho é a mesma coisa. Letra D. Formar um número de telefone com 8 algarismos distintos. É um arranjo, né? Porque se você colocar o telefone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7 serão números de telefone diferentes.
Letra E. Eleger uma comissão de 2 alunos, em que o primeiro será o porta-voz da classe e o segundo será o secretário. É um arranjo porque, se você escolhe o aluno A para ser o porta-voz e o B para ser o secretário, e logo em seguida você escolhe esses mesmos 2 alunos, só que você muda a ordem, né? O B fica sendo porta-voz e o segundo fica sendo secretário. São coisas diferentes, tá? E letra G. Formar palavras de 3 letras com ou sem sentido com as vogais A, E, I, O, U. Então, a palavra A, E, I A e E são palavras diferentes, formadas com as mesmas letras, por isso que são arranjos, tá? Vamos falar agora sobre arranjos simples. Com os elementos do conjunto I, A, B, C, D, vamos formar todas as sequências possíveis de 3 elementos distintos, né? Como a gente aprendeu lá na teoria dos conjuntos, o número de subconjuntos, tá, de um conjunto qualquer, tá, é 2 elevado a n, tá? Ou seja, nesse caso aqui, se bem que ele quer todos que tem 3, né? Então, isso que eu ia falar não tem sentido não. Então, todas as formas possíveis, né? A, B, C, A, B, D, A, C, D, B, C, D, B, A, C, B, A, D, C, A, D, C, B, D. Todos aqui estão aqui, né? Deu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, deu 24 combinações, tá? 24 arranjos, quer dizer. A gente, se fosse teoria dos conjuntos, né? Esses 2 conjuntos aqui seriam iguais, né? Porque tem os mesmos elementos, tá? Por exemplo, essas sequências são chamadas de arranjos simples dos 4 elementos do conjunto I, tomados 3 a 3. Isto é, um arranjo simples de 3 elementos de I é qualquer sequência formada por 3 elementos distintos de I. Observe que 2 arranjos simples quaisquer se diferenciam pela ordem dos elementos ou pela natureza dos elementos que o compõem. ABC é diferente de BCA, pois difere pela ordem dos elementos, né? ABC é diferente de ABD, pois difere pela natureza dos elementos. São elementos diferentes. Contando as sequências acima, constatamos que o número de arranjos simples dos 4 elementos de I formado 3 a 3 é 24. Indicamos esse fato por A43 é 24. Esse número pode ser calculado pelo princípio fundamental da contagem, tá? 4 vezes 3 vezes 2, número de possibilidades que dá 24. Logo, o arranjo de 4, 3 a 3 é 24. Lemos A43 como número de arranjos simples de 4 elementos tomados 3 a 3. Definimos, dados os n elementos distintos do conjunto I, A1, A2, A3, AN, chama-se arranjo simples de P elementos de I, toda sequência formada por P elementos distintos de I, com P pertencente ao natural, né? E P menor ou igual a N. Cálculo do número de arranjos simples, tá? Sendo I igual a 1, A2, A3, AN, um conjunto formado por N elementos, e P um número natural não nulo, tal que P é menor ou igual a N, o número de arranjos simples dos elementos de I, tomado P a P, que indicaremos por ANP, pode ser calculado pelo princípio da contagem, tá? Vamos explicando. N que multiplica N menos 1, tá? Que a gente viu lá em fatorial, né? Aplicando o conceito de fatorial, podemos apresentar essa fórmula de maneira mais simples. Para entender a transformação que será feita, vejamos antes um caso particular. Na igualdade A7, 3 é igual a 7 vezes 6 vezes 5, multiplicando e ao mesmo tempo dividindo o segundo membro por 4, temos arranjo de 7, 3 a 3, é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial, tá? Então você fica só com 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial, que é a mesma coisa que 7 fatorial sobre 4 fatorial, tá? Note, portanto, que o número A73 pode ser expresso com fatoriais por 7 fatorial, que multiplica 7 menos 3 fatorial. Ou seja, você pega o primeiro número aqui, tá vendo? A73, coloca ele no numerador,
E o denominador é a diferença entre os dois, tá? Generalizando a fórmula, ANP é igual a N, que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2, que multiplica N menos 3, que multiplica pontinho, 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 até N menos P mais 1. Multiplicando e ao mesmo tempo dividindo o segundo membro dessa igualdade por N menos P, temos, então, ele pegou aqui, multiplicou e dividiu, né? Aí ele ficou com essa fórmula aqui. Simplificando isso tudo aqui, o que vai acontecer? Ele vai cortar esse último aqui com esse de baixo. Desculpa, não vai cortar não. Isso aqui virou um fatorial. N que multiplica N menos 1, N menos 2, N menos 3, N menos P mais 1 e N menos P. Virou um N fatorial, tá? Então a fórmula do arranjo é essa daqui. Daqui em diante podemos aplicar essa fórmula para o cálculo de ANP na maioria das situações. Porém é preferível aplicar o princípio fundamental da contagem em vez da fórmula, tá? Então fica a critério de vocês aí, tá? Aplicando o princípio fundamental da contagem, calcular o valor do arranjo 6, 4 a 4, né? Então, pelo princípio fundamental da contagem, 6, 4 a 4 vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Por quê? É a mesma coisa, se você pegar e usar a fórmula aqui, 6, 4 a 4, também vai dar 360, tá? Agora vocês podem estar me perguntando assim, por que foi até o 3, professor? Porque é o seguinte, por que não vai até 1 logo de vez, né? Porque o 6 aqui, seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse número 4 aqui, ele vai indicar quantos números você vai ter que cortar. Você pega 6 menos 4, não dá 2? Então você corta os dois últimos números. Só cortamos o número 1 e o número 2 aqui no final. 5 jogadores de futebol A, B, C, D, E concorrem a um dos títulos de primeiro, segundo ou terceiro melhor jogador do Campeonato Brasileiro. De quantas maneiras diferentes esses títulos podem ser distribuídos, né? Se são 5 jogadores para concorrer a 3, né? Vamos explicar só o 5, quarto e terceiro lugar, tá? Então, o arranjo de 5, 3 a 3 é igual a 60. Aplicando a fórmula ANP, calcular. Aqui é para usar a fórmula, né? Em cima vai, por exemplo, o 6, 4 aqui. O 6 vai para a parte de cima e na parte de baixo a diferença entre os dois, tá? Dois prêmios diferentes serão sorteados entre N pessoas, com N maior ou igual a 2. Sabendo que há exatamente 3N mais 5 maneiras distintas de os prêmios serem distribuídos, determina o número de pessoas que participam do evento, né? Então, AN2 é igual a 3N mais 5, né? Só que como é que a gente escreve esse AN2? Fica o N fatorial em cima e a diferença dos dois embaixo, igualando 3N mais 5. Aí o que ele fez aqui agora? Esse N fatorial aqui é a mesma coisa que fosse N, que multiplica N menos 1, N menos 2. Ele abriu até o N menos 2 justamente para poder cortar com o de baixo. E igualou a 3N mais 5. N vezes N, N ao quadrado. N vezes menos 1 é menos N. Igualou a 3N mais 5. Virou uma equação de segundo grau. Resolvendo essa equação de segundo grau fica menos 1 ou 5. Mas só que só podemos utilizar o positivo, tá? Pela condição de existência. Senão você não tem como fazer o arranjo de números negativos, tá? Então agora a gente começa aqui no exercício, né? Nesse exercício aqui, o que a gente vai fazer, Eu vou parar essa videoaula por aqui agora, para não ficar muito grande, que ela já está com 14 minutos. Vou fazer outra videoaula só de exercício. Tá? Então eu vou parar esse vídeo aqui agora. Muito obrigado, tá? E até a próxima aula.